Manter um padrão de código é muito importante quando você está trabalhando com mais de uma pessoa no mesmo projeto, e nesse vídeo eu vou ensinar como eu configuro o Prettier e o ESLint nos meus projetos React. Nós vamos começar instalando o Prettier no projeto como dependência de desenvolvimento. E eu vou adicionar no package.json um script que vai rodar ele para mim, chamado format prettier-write. Esse comando ele vai escrever o output do Prettier em todos os arquivos. Então, quando eu rodar npm run format, ele já vai sobrescrever todos os arquivos o formato padrão do Prettier. Percebe que vários arquivos meus aqui foram formatados. Se você quiser alterar algumas configurações padrão do Prettier, por exemplo, se vai usar aspas duplas ou ponto e vírgula no final da linha, você pode criar um arquivo de configuração prettier-rc e adicionar algumas configurações aqui dentro. Por exemplo, semi-false, single quote, true. Quando eu rodar a CLI do Prettier de novo, ele já vai pegar essas configurações novas que eu coloquei ali no arquivo. Percebe que se eu continuo escrevendo código aqui que não tem o mesmo padrão e salvo o arquivo, ele não formata para mim ainda. Isso é porque a gente ainda não configurou o VS Code para funcionar junto com o Prettier. Para isso eu preciso instalar a extensão do Prettier no VS Code. E nas minhas configurações do editor, eu vou adicionar format on save como true e colocar o editor padrão para ser o Prettier. Agora, toda vez que eu salvar um arquivo, ele vai utilizar o Prettier como formatador padrão e vai utilizar as minhas configurações para salvar o arquivo. A próxima ferramenta que a gente vai instalar é o ESLint. O ESLint ele vai analisar o nosso código para mostrar se tem algum erro ou alguma melhoria para a gente fazer. Eu vou instalar ele como dependência de desenvolvimento e vou criar um arquivo chamado eslint.config.mjs. O primeiro plugin que eu vou instalar é o plugin do TypeScript, que é a linguagem que eu estou usando. Então eu vou copiar esse comando e a configuração padrão aqui. E agora eu posso testar se o ESLint está funcionando rodando npx ESLint. Percebe que ele já está me dando vários erros, porém no meu editor eu não consigo ver esses erros ainda. Isso é porque eu preciso instalar a extensão do ESLint também no VS Code. Agora todos os erros do ESLint vão aparecer aqui para mim com algumas mensagens ensinando como eu posso corrigir. O próximo plugin que eu vou instalar é o plugin do React. E para testar se ele está funcionando, npx ESLint. Já mostrou que o plugin do React está funcionando, mas tem esses errinhos de React must be in scope. Para isso a gente adiciona uma outra configuração chamada JSX Runtime e já corrige esse problema. Aqui ele já me mostrou alguns erros do meu componente, que eu não estou usando algumas propriedades. Para corrigir essa versão do React, a gente adiciona essa configuração. O próximo plugin que a gente vai instalar é o plugin React Hooks. Ele vai avisar para a gente quando tiver alguma dependência faltando. Por exemplo, aqui eu tenho um useEffect que dá um console log nesse estado text, mas o correto seria que eu tivesse ele listado aqui no meu array de dependência. Esse plugin do ESLint vai facilitar a nossa vida avisando para a gente que eu preciso corrigir essas coisinhas. Eu vou começar instalando ele aqui também. Importo ele aqui em cima. E para configurar ele, é um pouquinho diferente do que os outros. Quando terminar de configurar,
é para começar a aparecer essa linha amarela aqui embaixo, falando que a gente tem uma dependência que está faltando, né? No caso, o text. Na linha de comando também ele vai aparecer quando rodar ESLint. React Hook Use Effect has a missing dependency. Por último, tem um plugin muito interessante também para instalar, que é o ESLint Plugin JSX Ally. Ele ajuda em algumas questões de acessibilidade, avisando para a gente algumas tags da HTML que estão faltando propriedades de acessibilidade. Se eu tenho uma tag link, o A, e não adicionar o href, ele vai reclamar, plugin JSX Ally, que está faltando a propriedade, o atributo href em Anchor. Ele também faz isso para tags images que não tem a propriedade alt e algumas outras configurações também. Como eu estou num projeto Next.js, o Next cria uma pasta de cache.next que o ESLint vai tentar analisar ela também e aplicar algumas regras que a gente não quer que aplique. Por exemplo, se eu rodar ele aqui agora, ele vai dar um monte de erro na minha pasta .next, mas são códigos gerados automaticamente que eu não preciso mexer. Para corrigir isso, eu adiciono uma configuração aqui, colocando o caminho dessa pasta, .next, para ele ignorar quando for rodar. Uma outra alternativa para o Prettier e o ESLint é essa ferramenta chamada Biome. Ela foi escrita em Rust, é uma linguagem bem mais rápida que JavaScript, e ela serve para usar no lugar do Prettier e do ESLint ao mesmo tempo. Então ele é tanto um formatter quanto uma ferramenta de análise estática igual o ESLint. Se você tiver interesse ou estiver enfrentando alguns problemas de performance com o ESLint e o Prettier, é bom dar uma olhadinha nessa ferramenta aqui. Outra ferramenta que é legal dar uma olhada é esse ESLint Stylist. Antigamente o pessoal costumava usar o ESLint também como formatador de código, e essa ferramenta ajuda a trazer algumas configurações de código de volta para o ESLint. Nas versões mais novas do ESLint, algumas dessas configurações foram removidas para não entrar em conflito com o Prettier, porém esse pacote adiciona elas de volta e tem uma comunidade por trás mantendo ela aqui. Tem toda uma explicação sobre por que você usaria essa ferramenta ou não. Então, se te interessa e se você está entrando em problemas com o Prettier, é bom dar uma olhada nessa ferramenta também, ler os motivos do porquê ela existe e se faz sentido para você. Para os projetos Next.js, é legal você instalar essa configuração do Next.js, só que ela já vem com muitos dos plugins que a gente instalou aqui. Para usar ela, basta instalar como dependência de desenvolvimento, config next. E no lugar dessa configuração toda, a gente vai lá no site do Next.js, pesquisa por ESLint plugin e copia a configuração tira essa configuração aqui de packages e passa /next core web vitals e next TypeScript, se você estiver usando TypeScript. Essa configuração do Next usa muito dos plugins que a gente instalou no ESLint anteriormente, só que com algumas configurações a mais. Por exemplo, ele configura o componente image do Next.js para ter os mesmos erros que o JSX Ally adiciona nas tags de image do HTML. E adiciona algumas outras configurações aqui. Então é interessante, se você está rodando o projeto Next.js, instalar essa configuração. Era isso então que eu tinha para esse vídeo. Se você gosta desse tipo de tutorial, deixa aí nos comentários alguma sugestão de algum assunto que você tem dúvida ou gostaria de aprender melhor nos vídeos aqui do canal.